Boa noite, então, pessoal. Nós vamos, então, dar sequência ao nosso estudo, né? Como de hábito, estamos aqui no nosso livro Reforma Íntima Sem Martírio, da Hermance Dufour. O médium foi o Vanderlei de Oliveira. Estamos vendo o capítulo 15º, Diálogo sobre a Ilusão, né? E aí, nós vimos já uma parte, né? Inicial, a definição do que são as ilusões, lembremos-nos só para recuperar, né? Ilusão é aquilo que a gente pensa, mas que não corresponde à realidade, essa é a noção básica. A irmã se explica para nós que o nosso maior problema é a autoilusão, né? A noção de que o que nós pensamos e sabemos sobre nós mesmos, como a própria definição diz, não corresponde à realidade, né? Ela explica que tudo isso, o fato de a gente não se conhecer ainda, né, decorre muito das nossas limitações, né, os nossos sentimentos ainda não totalmente harmonizados no bem, né, que faz com que os nossos próprios raciocínios acabem se tornando raciocínios viciados, raciocínios irreais, raciocínios fora do contexto, né? Isso tudo por causa das nossas emoções, que ainda, como nós falarmos, não está totalmente equilibrada, né? E aí, ela explica, né, por que é que a autoilusão é a pior delas, né? Porque dessa forma a gente acaba se escondendo atrás de uma imagem sobre nós mesmos, né? E tudo isso vai decorrer naturalmente da condição nossa de querer manter uma visão, uma noção que não é exatamente a correta sobre nós mesmos, né? E ela explica que o objetivo da reencarnação é exatamente esse, né? Desiludirmos-nos sobre nós mesmos. E cada um de nós, ao longo do tempo aí de vida nessa vida, né, nessa vida material que nós estamos vivendo, vai percebendo exatamente isso, né? São as dores, são as contrariedades, são os objetivos que não são alcançados. Tudo isso vai criando em nós mesmos como se fosse um mecanismo de observação mais apurada. E aí, muitas vezes, por uma, eu diria, imaturidade nossa, mas pode também se chamar de uma falta de atenção muito nossa, a gente começa a entrar num caminho de amargura, né? Fica meio amargurado, acha que a vida é muito cruel, que os acontecimentos são muito desagradáveis, que as coisas que acontecem conosco são muito tristes, não era isso que a gente merecia, enfim. Essa é a situação que às vezes a gente se resvala e que a irmã se sabiamente está falando aqui que esse é o processo de desiludirmos-nos sobre nós mesmos, né? E essa desilusão sobre nós mesmos, excetuando essa questão dessa amargura, né, dessa acidez que a gente invigilantemente deixa acontecer, tirando isso, o processo é exatamente esse. A gente vai aos poucos percebendo que as dores, os desafios e tudo o que acontece conosco são simplesmente formas que a sabedoria divina encontra de tentar acordar-nos espiritualmente. O que é acordar-nos espiritualmente? É demonstrar que nós somos, ao final, os donos do nosso próprio destino e que, por conta disso, como nós já estamos começando a nos habituar à ideia de que a evolução ela vai acontecer e que, se nós estivermos conscientes e atuantes, essa evolução ela vai se tornar melhor, mais equilibrada, né? Mais proveitosa. Aí a gente começa a perceber que podemos tomar posse das nossas vidas espirituais,
tomar consciência das nossas dores e tudo mais, mas não nos transformarmos em alguém amargurado ou azedo, né, pela vida, ou alguém do tipo, né, entre aspas, eu sempre gosto de falar isso, coitadinho, né, que olha para a vida, olha para a espiritualidade, olha para o mestre e chora, né, desalentado, né, entregando as próprias energias a esse processo de desagregação espiritual. Então, a desilusão sobre nós mesmos, equilibradamente consciente e ativamente, né, dominada por nós, ela vai nos dar exatamente isso, uma força espiritual interior, uma base, uma estrutura mais forte para a gente começar a caminhar na direção correta. Porque a desilusão, convenhamos, ela é exatamente isso, uma demonstração de que aquele caminho que estávamos trilhando, ele não era o mais adequado. Estávamos iludidos, né? Então, quando acontece a desilusão, nós precisamos nos conscientizar e compreender que essa desilusão nada mais é do que um benefício da vontade, da sabedoria divina a nosso respeito, trazendo-nos a oportunidade de refazer o nosso entendimento, de rearranjar os nossos sentimentos, de reorganizar os nossos objetivos e ir adiante. E não ficar, né, em termos de aprendizado espiritual, sentados, né, à beira do caminho, enquanto que a evolução vai seguindo, nós ficarmos paralisados para trás. Aí, na sequência, a irmã, ela explica que a gente, como iludido, como auto-iludido, faz isso porque estamos nos escondendo de nós mesmos, né? E aí, a pergunta seguinte, mas por que nós nos escondemos de nós mesmos? Ela deixa evidente que é devido a esse sentimento de inferioridade que nós temos em nossos corações, em nossa mente, né? Criado ao longo, naturalmente, de muitos séculos de repetições dessa questão. E aí, Dalvi, Oi. Essa ilusão, é vista também na parte terapêutica como uma espécie de programas especiais de sobrevivência. Então, nós criamos as ilusões, nós temos a necessidade de camuflagem, que é uma necessidade para a nossa sobrevivência, isso na parte terapêutica, né? De sobrevivência. Então, a gente cria a ilusão para camuflar algumas coisas. A autoilusão, então, ela está bem dentro disso, porque a gente cria aquela imagem nossa que nós queremos passar para o outro, mas também que nós acreditamos que somos daquela forma. E aí, quando vem algum acontecimento, a gente se depara com a desilusão, que, na realidade, nós não somos aquilo que pensávamos que éramos, né? Eu estou vendo isso muito de perto, né? Ixi, tá tenso esse negócio. Então, a gente faz essa camuflagem do nosso verdadeiro eu por um programa de sobrevivência. Aí cai bem dentro disso que você está falando, né? Que a gente, quando descobre isso, é uma decepção, é uma desilusão, mas que nos impulsiona para o autoconhecimento, para que a gente resolva essas pendências do nosso eu, né? Bem legal, porque tá nessa parte que nós estamos do estudo, está exatamente na parte de outro estudo que não é espírita, mas que mostra a mesma coisa com outras palavras. Bem legal. Isso é isso. Que bom. É exatamente isso que eu acho que aponta para aquilo que a doutrina espírita chama de verdade, né? A verdade não tem dono, né? A verdade ela não está restrita ao conhecimento da doutrina ou de uma ciência qualquer ou de qualquer outra questão. A verdade é a verdade.
à medida que a gente vai evoluindo, vamos falar dessa forma, que a nossa consciência vai se expandindo, a gente vai dominando, né, outras vertentes desse mesmo aprendizado, e a gente vai descobrindo que a verdade é uma só, sempre foi e sempre será, né? É o caso aí que a Lasalete está falando para nós, né? E aí a irmã se explica para nós que a nossa ilusão é exatamente isso, é um mecanismo de defesa que nós criamos para nos defender da nossa própria fragilidade, que aos poucos, né, essa fragilidade vai sendo extinta por nós. Então, aquilo que nós comentávamos agora há pouco, os reveses ou os aprendizados, as descobertas que fazemos sobre nós mesmos, que podem nos conduzir para essa, digamos assim, lugar comum da autorreclamação, autopunição e tudo mais, quando tomada com consistência e com equilíbrio, vai nos ajudando exatamente no nosso fortalecimento, nessa superação, pode ser até vagarosa, mas aos poucos a gente vai extinguindo partes desta fragilidade que nós carregamos, em quaisquer campos da nossa condição espiritual, né? Então, na verdade, é exatamente isso, né? Nós vamos nos desiludindo e, por consequência dessa desilusão bem conduzida, nós vamos, na verdade, nos tornando mais fortes, né? E ela continua explicando que esse mecanismo de defesa através da ilusão, ele tem como foco negar o que a gente sente e o que a gente deseja. Negar o que a gente sente. Então, no caso das imperfeições, no caso como ela fala aqui, das fragilidades, a gente nega a fragilidade. Então, aparenta como forte, como poderoso, como, né, superior de alguma forma, e tudo isso é esse mecanismo de autoilusão. E então, ela comenta, né, que uma forma que a mente aprendeu para camuflar o sentimento de inferioridade da qual o espírito se conscientizou em algum instante da sua peregrinação evolutiva. Então, o que aconteceu conosco, é difícil dizer em que momento isso aconteceu, mas nesse processo evolucionário nosso, em algum momento nós nos conscientizamos da fragilidade que nós éramos, que nós tínhamos e que nós construímos de alguma forma em nós mesmos. Então, para superar essa fragilidade, a gente foi criando esses canais de máscaras com as quais nós nos apresentamos uns perante os outros e que dá a impressão, né, o objetivo é exatamente esse, impressionar os que nos cercam com aparências de conquistas, de formas de ser que nós, lá no fundo, sabemos que não somos, né? Então, a nossa mente foi ajudando isso a acontecer ao longo do tempo. E, infelizmente, ou, né, por uma consequência nossa aqui do nosso planeta de aprendizados tão querido que é a Terra, isso é geral, né? Isso é coletivo, isso é humano terrestre, né? Então, não sou somente eu que tenho essa autoilusão, não são uns ou outros de nós que temos essa autoilusão. Infelizmente, a grande maioria de todos nós tem isso ainda, né? Então, é por isso que esse nosso aprendizado é tão importante. A gente vai percebendo, né, um pouco mais sobre nós mesmos. E aí a outra pergunta é essa, então. Então, iludimos-nos para nos sentirmos um pouco melhores? Seria isso? Parece que sim, né? O que nós estamos falando aqui é nesse sentido. Vamos ver o que ela responde aqui.
A autoilusão é aquilo que queremos acreditar sobre nós mesmos, mas que não corresponde à realidade do que verdadeiramente somos. É uma miragem de nós próprios ou aquilo que imaginamos que somos. Então, é exatamente isso, né? A gente imagina, e como a La Salete lembrou, e a Lala lembrou, né? Às vezes isso é de boa intenção. A gente realmente quer se sentir melhor, quer se fortalecer, quer, né? E tal. Mas, no fundo, é exatamente isso. É projetar uma miragem de nós próprios, né? Ou projetar aquilo que nós imaginamos que nós somos. E como isso é tão complexo, pessoal, imagine uma criança, né? Acho que a gente comentou isso semana passada, uma criança, um bebê, cujos pais já são, e todos nós somos, né, detentores desse processo mental de criar uma imagem de nós mesmos, e os pais criam nos filhos outras imagens, e a criança cresce, né, se torna um adolescente, depois um jovem, né, e se torna um adulto, e esse adulto já tem aquela miragem de si mesmo como uma forma verdadeira e totalmente confiável e bem estabelecida, inclusive, porque veio naturalmente, decorreu naturalmente do processo de aprendizado, né? Quando isso acontece dessa forma, a gente vai percebendo a dificuldade que é em mudar esses conceitos que foram tão fortemente incutidos, às vezes até no subconsciente da criatura, né? Então, ela fala que isso decorre, né, de uma vivência psíquica resultante da desconexão entre razão e sentimento. É a crença na imagem idealizada que criamos no campo mental. É aquilo que pensamos que somos e desejamos que os outros creiam sobre nós. Ressaltando a palavra pensamos que somos. Porque como a irmã se está explicando, o problema maior é exatamente esse distanciamento entre razão e sentimento, ou seja, entre pensamento e emoção. Então, o que ocorre de mais comum é exatamente isso. Criamos um pensamento sobre nós mesmos, mas o nosso sentimento ele não está acompanhando aquele pensamento. Quanto menos equilibrados são os nossos sentimentos e emoções, mais forte é o predomínio desses pensamentos, desses raciocínios, e por conta disso, desculpe, essa noção de autoilusão exagerada. E quando acontece desilusão, a gente sabe o tamanho das dores que vem junto. E aí, aquela pergunta que nós paramos na semana passada, que o Jotinha, acho que não chegou aqui não, né? O nosso amigo Jotinha, acho que não apareceu ainda não. Tá aí? Ei, Jotinha, boa noite, não tinha te visto não. Ei, Fabiane, tudo bem? Então, né, Jotinha? E nós espíritos, temos ilusões ou não? E a resposta aqui é bastante clara e direta, né? Responderemos com clareza e fraternidade. Sim, muitas ilusões, né? E a irmã, então, continua. O iludido, quando ambicioso, atinge sem perceber... Oi. Boa noite, né, a todos. Boa. Boa noite. Boa noite. Eu estou pensando aqui, né? Eu não sei porquê, mas então essas ilusões, elas não seriam criadas só por nós. Eu entendo que, dependendo do lugar que você reencarna, da família que você reencarna, da educação que você tem,
e de tantas outras coisas que acontecem, né? E aí eu fiquei pensando, aonde estaria, e aí eu não sei, desculpe se eu estiver falando besteira, aonde estaria o livre-arbítrio em relação às nossas ilusões? Porque a gente recebe muita influência, eu entendo assim, quando a gente está no período de infância, quando a gente é criança, jovem, né? E aí onde, então esse ciclo, ele realmente ele é demorado e doloroso, porque você vai reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando e vai vivenciando tudo isso. Nivaldo, desculpe, mas isso é uma salada para hoje mesmo. Hoje mesmo, eu não sei Legal. por quê, que era dia de estudo, mas Ah, me veio um desânimo, me veio um pessimismo, me veio um monte de dúvidas, aonde eu comecei a questionar a lógica da criação, cara. Olha só, que uau! loucura. Você entendeu? Ué, Entendi, sim, entendi. E eu concordo que realmente há momentos em que, dependendo do nível de raciocínio que a gente tem, né, acabamos realmente ficando meio que à mercê desses, né, pensamentos, desafiadores, vamos falar assim, né? Desafiadores. Mas o que você está lembrando aí, meu amigo, é exatamente a noção do aprendizado. Porque, olha só, consideremos, né? Nenhum de nós é um espírito um pouco avançado de uma forma geral. Somos ainda aqueles espíritos muito imperfeitos, né? E de mentes ainda muito enfermiças, citando aí como essa enfermidade mental o personalismo, né? As nossas noções egoísticas que se sobrepõem à própria prática da fraternidade mais legítima. E aí, se a gente observar bem, a própria reencarnação, ela acontece para cada um de nós em meios que são de acordo com as nossas necessidades. Percebe? Então, assim, se nós já temos uma série de ilusões sobre nós mesmos durante muitas reencarnações, bem fortalecidas, é quase natural que nós vamos nos unir espiritualmente a grupos, coletividades que tenham algo parecido. E aí, como que a beleza da sabedoria divina faz? Ela vai fazendo exatamente com que, nesses processos coletivos, comecem a surgir e a acontecer certos tipos de reveses que vão colocando essas criaturas meio que de frente a esses processos. E aí elas vão se desiludindo, é natural que aconteça assim, né? Elas vão tomando pé de questões assim verdadeiras para as quais elas não estavam preparadas. É natural que aconteça isso, entendeu, amigo Jota? E é por isso, mais uma vez, né, dentro desse contexto todo, é por isso que, como os espíritos sempre falam, né, o nosso processo evolutivo não é uma linha reta ascensional, né? É mais uma elipse helicoidal. Lembra mola de carro, né? Mola de caneta, mola de qualquer coisa, né? A gente anda um caminhão de tempo para subir na vertical quase nada, né? Espiritualmente é meio assim, a gente reencarna muitas vezes para repetir uma série de aprendizados, para aprender alguma coisinha durante um tempo extremamente longo, né? Então esse é o processo. E aí, voltando à questão que nós estamos tratando aqui, a questão dos espíritas iludidos, né? Aí ela vai falando, o espírito iludido, quando ambicioso, chega a ser usura. Quando dominador, chega a manipulação. Quando vaidoso, supremacia pessoal. Quando é cruel, vai para o crime. Quando astuto,
vira intransigente. Quando presunçoso, vai para a arrogância. E isso tudo aqui, pessoal, somos nós não espíritas. E aí ela fala, e mesmo quando esclarecido espiritualmente, lança-se aos píncaros do exclusivismo, ostentando qualidades que muitas vezes são adornos frágeis com os quais esnobam superioridades que supõem possuir. Então, é provável, é possível, né, que nós, como espíritas, já não chegamos mais a sermos usuras, né, nem sejamos mais manipuladores, nem queiramos mais supremacia pessoal, nem cometamos mais crimes, nem sejamos mais tão intransigentes, nem tão arrogantes, né? Talvez a gente já tenha ultrapassado, digamos assim, boa parte, né, desse Pantanal aqui, né, desse atoleiro espiritual onde nós estivemos até pouco tempo atrás. Aí nos tornamos espíritas, mas o que acontece é que a noção de ostentação, a noção de auto-engano ainda permanece em nós. Então, nós já superamos algumas coisas, mas aí começamos a entrar nessa problemática de virtudes que nós supomos possuir, né? E aí, quando chega nessa questão das virtudes, a gente ainda dominados, ainda vinculados às noções de aparências exteriores, nós imaginamos que aparentar virtudes é algo muito bom. E aí o que a irmã está falando é exatamente isso. Isso também é um auto-engano. Isso também é uma ilusão, né? E quando a gente faz isso, nós sempre lembramos de um detalhe muito importante, pessoal. Isso não quer dizer que nós não devamos continuar fazendo esforços por adquirir as virtudes. Então, se numa situação qualquer você se encontra diante de uma possibilidade de exercitar a sua paciência, e você, mesmo não tendo paciência ainda, você lembra disso e você faz o esforço por se tornar contido naquele momento, esse esforço é extremamente importante. É a nota de toque que mostra que nós estamos conscientes do caminho a percorrer. Esse é um fato. Agora, se alguém chega perto de você e começa a te elogiar pela sua grande paciência, pela sua grande tolerância, e se você sabe que você não tem nada disso, que você está fazendo esforços, é aí que entra a questão de esnobar uma superioridade que não existe, não é? E aí você tem que ser extremamente claro, né, e sincero com você mesmo para perceber isso e até ajudar a pessoa a entender a diferença entre esforço por adquirir uma virtude e a virtude adquirida por si mesmo, que é aquela espontaneidade que nós chegaremos algum dia. Tá claro isso? Essa é a noção básica. Lá naquele livro, como é que é o nome do livro? Esqueci o nome do livro. É um livro do André Luiz. Parecido com o Conduta Espírita. Mas, enfim, num livro do André Luiz, ele fala para a gente uma coisa muito importante sobre essa questão aqui. Ele fala que a virtude, eu acho que eu já lembrei isso para vocês aqui alguma vez, a virtude não é uma voz que fala, mas um poder que irradia. Lembram disso? André Luiz. E nesse aspecto, então, é um alerta exatamente para essa questão do adorno, né, da superioridade inexistente. Porque pelas palavras nós podemos aparentar
uma série de belezas espirituais e de perfeições espirituais que nós ainda não temos. São as palavras, não? Agora, quando nós atingirmos a noção de ter adquirido a virtude verdadeira, e isso através de exemplificações contínuas durante muitos tempos, quando nós chegarmos a esse ponto, aí nós teremos aquela noção que a gente vê quando aparecem realmente espíritos superiores verdadeiros juntos de nós. Eles jamais falam das virtudes que têm. Eles se recusam, às vezes, até a tocar nesse tipo de assunto. Eles preferem chamar a atenção sobre as belezas, as construções espirituais de outras pessoas. Eles preferem se apagar a si mesmos para que outros apareçam. Essas são as virtudes verdadeiras, não? Aquelas virtudes que irradiam da criatura muito além das palavras que essa pessoa tenha. E essa virtude, essas virtudes conquistadas, né, já superada essa noção aqui de ilusões de espíritas, essas virtudes, quem as possua, ele vai ser alguém que, onde quer que esteja, naturalmente irradia simpatia, irradia bem-estar espiritual, irradia confiança, né? Irradia boa vontade, irradia energia positiva de trabalho, de construção, de alegria e tudo mais. São as virtudes que irradiam da criatura muito além das palavras que ela tenha, né? Então, a questão toda é exatamente essa. Nós, espíritas, somos convidados a verificar exatamente isso, né? Qual é a distância entre o esforço que estamos fazendo e alguma virtude que alguém supostamente perceba, mas que ela ainda não está completamente construída em nós. Emmanuel que lembra, né? A disciplina antecede a espontaneidade. Então, para sermos espontâneos no bem, nós estamos passando, nós assim acreditamos, pelo caminho da construção do esforço no bem. Então, uma época, nós de tanto fazermos esforços no bem, nós faremos o bem instintivamente já, né? Superou a questão até do racional, já virou instintivo. Quando nós chegarmos a esse ponto, segundo nos fala André Luiz lá no livro Evolução em Dois Mundos, nós estaremos batendo as portas da angelitude, gente. Olha só que coisa linda. Porque existe o reino animal, de onde nós proviemos, existe o reino hominal, que é onde nós estamos, e existe o reino angelical, que é para onde nós iremos. Quais são as características? No caso do reino hominal, nós já dominamos totalmente os mecanismos reflexos do nosso corpo físico e estamos começando a dominar os mecanismos reflexos do nosso corpo mental. Então, nós estamos no processo de aquisição de virtudes. E aí ele fala, André Luiz, quando nós conseguirmos fazer essa aquisição de virtudes, se tornar em nós algo instintivo, praticar o bem instintivamente, sem pensar, aí nós já teremos superado a fase hominal e estaremos entrando na fase angelical. Olha só que coisa linda, né? Então, assim, o que nos aguarda no futuro está sendo construído agora e é muito grandioso. Aí, a pergunta seguinte é: a senhora poderia dizer para nós, espíritas, algo sobre as nossas ilusões? Então, vamos ver aqui, amigo Jota e amigas e amigos, o que é que pode ser falado para nós sobre as nossas próprias ilusões. Assim fala a nossa querida irmã.
existe uma tendência à autossuficiência entre os depositários do conhecimento espírita. A autossuficiência é basicamente o que todos nós sabemos, né? Ou seja, significa eu não preciso da ajuda de ninguém, eu me basto em termos de conhecimento espírita. Ela está falando aqui de conhecimento espírita, né? E existe, então, essa tendência de considerar que já sabemos, o que sabemos é o que precisa ser sabido, né? Então, ela continua falando sobre nós, espíritas. Discursam sobre a condição precária em que se encontram, assumindo a condição de almas carentes e necessitadas. E é exatamente isso que a gente acabou de falar aqui agora um pouco, né? Nós somos espíritos imperfeitos, nós somos, né, iludidos, nós temos um trabalho para ser realizado ainda, estamos ali, então é o discurso. Aí ela continua. Todavia, diametralmente oposto a isso, agem como se fossem salvadores do mundo, com todas as respostas para a humanidade. E é exatamente assim que, infelizmente, muitas e muitas vezes nós funcionamos. Reconhecemos toda a condição de carência espiritual que nós estamos, mas, ao mesmo tempo, temos a solução para todas as questões que envolvem o ser humano aqui na Terra. E ela continua, essa incoerência na conduta é provocada pela ilusão que criaram do papel do espírita no mundo. Pausa para comentários. Qual é, pessoal? Então, vamos falar aqui agora. O que vocês acham que seja o papel do espírita no mundo? Para que é que nós servimos nesse planeta, enfim? O microfone está à disposição. Eu tô aguardando aí também. O que você acha, Jotinha? Para que é que nós, espíritas... Eu estou aguardando. Vamos lá, gente. Para que é que nós, espíritas, estamos aqui nesse planeta? Para que serve um espírita? Hein? Ideias? O que vocês acham? A gente serve para quê, pessoal? Para salvar o mundo? Para criar um movimento forte? Mais um partido político? Varrer a rua de vez em quando? Como é que é? Visitar doente? Jogar futebol? Para que serve um espírita? Qual é o objetivo de um espírita aqui na Terra? Aprender. Aprender, né? É uma boa resposta, né, Conceição? Aprender. Por que a gente está criando essa confusão aqui agora? E é de propósito, né? É exatamente porque, por falta de saber o que é que nós somos de verdade, a gente tem a tendência de repetir, infelizmente, de repetir o modelo que todas as outras crenças têm. Precisamos de uma liderança, precisamos de orientadores, precisamos de uma casa, precisamos de quantidade, precisamos de alguém que defenda a doutrina, precisamos de não sei o quê. E aí começa a aparecer uma quantidade imensa de pessoas, e isso não são pessoas que tenham má intenção, não são pessoas que tenham interesses escusos, são pessoas de muito boa vontade, todos nós pensamos dessa forma. Só que guiados, muitas vezes, por esses tipos de conceitos que nós estamos aprendendo, às vezes não correspondem exatamente ao conceito mais adequado do que seja um espírita aqui na Terra, né? Eu não li o trecho lá, mas se eu pudesse lembrar de alguma coisa, vamos lá pela própria definição de espíritas, conforme Allan Kardec traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não é isso?
Qual que é a definição? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por domar suas más inclinações. Esse é o papel nosso. Essa é a questão. Ô, Nivaldo. Fala. Então, nós estamos fazendo tudo errado, hein? Eu não diria isso, eu diria, como a gente falou agora há pouco, né, que nós estamos bem intencionados, só que às vezes nós nos perdemos pelos mecanismos de repetição seculares que nós trazemos. Imagina aí, Jotinha, e vamos lá, não é o caso, eu acho que não é o caso, porque eu não conheço o suficiente, mas imagina, vou me tomar aqui como exemplo, que eu tenha sido padre nas últimas 5 reencarnações. Imagina. Então, tendo sido padre, qual é a minha mente? A minha mente é, eu tenho um rebanho que eu tenho que tomar conta, né? Uma coletividade qualquer que eu tenho que tomar conta. Eu tenho que ser a referência espiritual e moral para eles. Eu tenho um poder e eu tenho naturalmente um respeito pela minha condição perante todos eles. Aí, depois de 5 reencarnações dessa forma, eu reencarno espírita. Qual que é o mecanismo que está entranhado na minha mente? Eu preciso de ter um rebanho, eu preciso de ter um grupo, eu preciso de ter uma coletividade qualquer que eu preciso tomar conta e eu preciso de ajudá-los e eles vão me respeitar porque eu tenho uma autoridade. Pronto. Mas eu sou espírita, percebe? Então, assim, são essas questões que vêm, às vezes, de muito longe para nós. Não é má intenção, mais uma vez falando, não é má intenção, não é maldade, não é interesse escuso, é simplesmente um mecanismo de repetição que está entranhado na gente. Aí você imagina para qualquer um de nós que estamos aqui agora, imaginemos cada um de nós, imagina quais possam terem sido as suas últimas 5 reencarnações. Aí você vai verificar que existe todo um contexto mental que te direcionou por um caminho de aprendizados. Só que agora você é espírita. Então, sendo espírita, você tem o aprendizado, vamos falar dessa forma, né, que está acontecendo, mas tem todo o mecanismo de repetição que está entranhado em você, não é isso? Ok, uma vez feito esse contexto aqui, vamos ver o que ela fala, né? Então, voltando lá ao nosso raciocínio, essa incoerência na conduta é provocada pela ilusão que o espírita tem do seu papel no mundo, né? Então, ela finaliza aqui. O espiritismo é excelente. Nós espíritas, nem tanto. Pessoal, isso foi tão sério, isso foi tão grave, isso foi tão definidor, que uma vez o Chico Xavier falou assim, ainda bem que Kardec falou fora da caridade não há salvação, e não fora do espiritismo não há salvação. Percebe a diferença? Né? Fora da caridade não há salvação, fora do amor não há salvação. Aí ela comenta, né? Os espíritas ainda não conseguimos, né? Nós, espíritas. Ela se inclui também, nem tanto, né? Nossa condição real para quem deseja assumir uma posição ideal perante si mesmo é a de almas que apenas começamos a sair do primitivismo moral. E ela finaliza, alegremos-nos por isso, sair do primitivismo moral. Olhem, observemos bem essa condição nossa, né? E, como o nosso amigo Jota sempre lembra, né, Jota? Tem hora que dá vontade de não continuar. Mas por quê, né? Porque a gente está começando a tomar consciência
de nós mesmos, né? Estamos começando a perceber o caminho a ser trilhado. Ora, muitas pessoas ainda não perceberam, mas nós percebemos. Então, o que ocorre é que, diante desse tipo de desafio e diante dessa consciência, é provável que a nossa conduta ela se torne um pouco menos exacerbada em relação ao orgulho, em relação ao egoísmo, em relação a essas tendências de dominação que nos fizeram, né, trilhar o caminho que trilhamos. Então, o que acontece é exatamente isso, né? Nós estamos começando a sair do primitivismo moral. Não significa, né, primitivismo intelectual que nenhum de nós pode pretextar, né, pouco conhecimento intelectual, seja da doutrina espírita, seja de muitos outros assuntos com os quais nós nos deparamos e com os quais nós nos afinizamos. Não é isso. A questão do primitivismo moral é exatamente o contexto onde nós estamos. Só para que a gente possa lembrar um pouco dos acontecimentos, né? Emmanuel lembra para nós, lá no livro A Caminho da Luz, que quando o Mestre esteve conosco em carne, né, em aparência física, há 2000 anos atrás, naquela época foi declarada espiritualmente a maioridade do planeta terrestre. Maioridade do planeta terrestre. O que é uma maioridade nas leis humanas? É a definição de que aquela criatura, a partir daquela idade, ela vá, né, responder pelos seus atos com todas as condições de responsabilidade que aquela idade traz, né? Então, maioridade é isso. Maioridade moral é a mesma coisa, só que aplicável no campo espiritual. Então, a partir da vinda do Mestre, nós nos tornamos, perante a lei de Deus, de maior idade espiritual. Significa que os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, né, as nossas não ações, todas elas têm um peso espiritual que é demarcado e atribuído a nós. Então, nós estávamos adolescentes espirituais e há 2000 anos nos tornamos adultos espirituais. Entretanto, a nossa condição, desde aquela época, ainda está avançando muito devagar. E a gente não fala isso porque estamos observando a humanidade. Basta que cada um de nós observe a si mesmo, né? E vejamos, então, nos últimos 3, 4, 5 anos, quais são as nossas tendências espirituais, os nossos comportamentos que sofreram realmente uma melhora espiritual verdadeira. Então, nós estamos começando a sair do primitivismo moral e especialmente sair porque nós começamos a tomar conhecimento do nosso primitivismo moral. E quando nós estamos falando desse conhecimento do que nós somos, nós não estamos falando da coletividade geral dos espíritos. Eu estou falando de mim. Então, cada um de nós que começa a estudar as questões do autoconhecimento, na verdade, começa a observar-se e a tomar consciência da sua própria condição. E é exatamente a partir desse processo que nós começamos a fazer o esforço para irmos adiante de alguma forma. Aí, meu amigo Jota, quando nós estamos nesse caminho, é que às vezes surgem essas energias contrárias, no sentido de nos trazerem dificuldade de entendimento, raciocínios contraditórios, tendências de parar tudo, sabe como? Por quê? Porque é exatamente o caminho que nós estamos tentando trilhar.
Então, o que nós estamos começando a trilhar é exatamente um descolamento daquilo que nós queríamos até não muito tempo atrás. Então, é exatamente isso que ela está falando, né? O papel nosso como espírita no mundo é exatamente começar a fazer esse trabalho de nos ausentarmos desse primitivismo moral. É rápido e é fácil? Não, lógico que não, né? Se fosse rápido e fácil, todo mundo já teria alcançado. Não alcançamos ainda e estamos a caminho, não é isso? Então, Nivaldo, hoje nós vamos parar por aqui na nossa leitura. Fala, meu amigo. é isso aí. Então, a gente se construiu dessa forma, né, da forma que nós somos hoje, e aí agora nós temos que fazer o inverso, né? Nós temos que nos desconstruir através da busca do entendimento, do conhecimento, do exercício no bem. Seria isso, né? É por aí, é exatamente aí, Jota. E isso não vai acontecer conosco rapidamente. Não. Quem dera, não vai ser, né? E vai estar no ritmo ditado pelo nosso próprio esforço. Uhum. À medida que a gente vai querendo ir adiante, a gente vai. Se a gente não quiser, a gente fica, e quando a gente quiser, a gente vai um pouquinho e fica, e vai um pouquinho e fica, né? É assim que nós entendemos o processo de evolução, né? Tem uma fala de Jesus, eu não sei se alguém conhece, no diálogo com Pedro, onde Pedro nega Jesus, e Jesus fala que o homem desse mundo é mais frágil do que perverso. E eu gostei muito dessa fala, porque, para mim, ela me encoraja, ela me dá força, porque realmente nós somos mais frágeis do que perversos. Fantástica essa fala. É isso mesmo, Jota. É bem lembrado. E é exatamente nesse processo de perda da ilusão que o fortalecimento acontece. Quando a gente começa a tomar conta de nós mesmos, né? E aí a gente começa a caminhar na direção mais correta, né? Então, pessoal, mais algum comentário? Se não tiver, vou esperar mais um pouquinho. Se ninguém fizer mais nenhum comentário, a gente encerra por hoje. Tá bom, então. Vamos, então, convidar todos para que nós possamos nos recolher em prece mais uma vez, né? Sintonizar os nossos pensamentos com as correntes espirituais do bem que prestigiam os esforços de todos aqueles que se propõem a trilhar esse caminho de aprendizado com Jesus. Senhor Jesus, obrigado, Mestre, mais uma vez, pela imensa oportunidade de estarmos juntos, de exercitarmos a fraternidade, a compreensão dentro do seu Evangelho que a doutrina espírita traz para todos nós com tanta clareza e com tanta certeza. Inspira-nos, Senhor Jesus, onde quer que estejamos, para que nós possamos nos fortalecer cada vez mais na direção de Ti. Abençoa-nos, Mestre amado, agora e sempre. Que assim seja. Pessoal, mais uma vez, então, obrigado por tudo. Fiquemos na paz. Semana que